O que acontece? Quando você tem uma motocicleta que ela não funciona no sistema de partida, você vai apertar o botão de partida, por exemplo, e ela não vai ligar, certo? A motocicleta é sistema de partida elétrica, você aperta o botão, igual nos carros mais antigos você vira a chave, os mais novos também tem um botão. Quando esse problema acontece, são basicamente 3 coisas que você tem que diagnosticar. Dá uma olhada aqui no diagrama elétrico. Esse é o diagrama elétrico completo do sistema dessa moto. Então aqui a gente vai ter bateria, interruptor da embreagem da moto, interruptor do cavalete, motor de partida, relé. Então é muita coisa para a gente pensar quando a gente vai começar um diagnóstico. A gente tem que resumir isso ao máximo, tá? Então vamos pensar em 3 peças que a gente precisa para fazer funcionar esse sistema. Então aqui a gente tem a bateria aterrada no sistema, no chassi da moto, o motor de partida também fazendo parte do chassi da moto e um fio positivo conectado. Nessa situação, assim como qualquer outro motor elétrico ou lâmpada, você ligou na bateria, ele vai funcionar. Tem uma maneira bem rápida da gente fazer isso na moto, a gente tem que fazer com cuidado, mas a gente consegue já fazer esse teste e saber se o motor de partida está com problema. Chega mais perto aqui. A gente tem a bateria da motocicleta e o motor de partida, ele está atrás dessa peça do motor, tá? Eles já estão ligados, eu já conferi, os cabos estão ligados corretamente. Para que a gente consiga ligar e desligar esse motor, a gente precisa de um botão. E se você assistir o vídeo do Edivan Relé de Potência, você vai entender que a função do relé de partida é a mesma, tá? Com o relé aqui conectado no lugar, a gente vai ter 2 fios. E se você chegar bem pertinho, vai conseguir ver que aqui eu tenho um B, tá de ponta cabeça, e aqui um M. Esse B representa o cabo que vem da bateria e esse M, o cabo que vai para o motor de partida. Se eu juntar esses 2 cabos, pode ser com auxílio de uma chave, eu vou colocar o cabo positivo da bateria direto no motor de partida. Então olha que legal. Para fazer isso, você tem que tomar cuidado e utilizar sempre algum pedaço de metal condutor e pressionar com bastante força, pois a corrente que passa aqui é bem alta, tá? Nessa situação, eu já sei que o que está fazendo a moto ligar não é nem a bateria e nem o motor de partida. Então essa é a importância da gente entender aquele diagrama elétrico para poder fazer o diagnóstico. Chega mais próximo de novo. Como que isso aqui funciona? Em vez de estar ligado direto, o fio positivo da bateria, ele está ligado ali no relé de partida e o positivo do motor de partida também. Então, o relé de partida, o que ele vai fazer? Quando ele receber energia, ele vai conectar esses 2 contatos. E aí a gente vai ter o positivo da bateria ligado diretamente no motor de partida. Isso não está acontecendo nessa moto, a gente acabou de diagnosticar. Mas quando eu ligo diretamente colocando a chave aqui, eu faço essa ligação, o motor funciona. Então eu já descartei problema na bateria e já descartei problema no motor de partida. Tem uma maneira bem simples de você conseguir entender o funcionamento do relé de partida. Ele vai ter uma entrada positiva e uma entrada negativa para o acionamento dele, que é o que vai fazer aquele clique quando você dá a partida na moto. Quando esse relé receber positivo e negativo 12 volts, ele vai acionar através de uma bobina. Então, como que eu posso forçar esse relé a ser acionado? Eu só preciso conectar o positivo direto na bateria e aterrar o negativo no chassi da moto. Como que eu posso fazer isso na prática? Vocês vão precisar de uma ferramenta muito bacana. Com auxílio de um clipe de papel, a gente consegue fazer esse teste lá no relé de partida. Se a gente der uma espiada aqui no diagrama elétrico da CB300, a gente vai ver que tem 2 fios que fazem esse acionamento do relé, tá? Um fio amarelo com vermelho e um fio verde com vermelho.
Se você seguir o diagrama, você vai ver que esse fio amarelo com vermelho, ele é o que vem positivo. E o fio verde com vermelho vem negativo. Então esse positivo vem obviamente do polo positivo da bateria e o negativo vem do aterramento do chassi, que também está ligado ao negativo da bateria. Vamos olhar ele de perto. O relé da motocicleta em mãos, a gente consegue ver aqui, ó, o fio verde com o risco vermelho e o fio amarelo com o risco vermelho, tá? Esse fio é o positivo e esse é o negativo. Junto nesse relé, eu também tenho esses fios vermelho e branco, que são o que traz a energia da bateria para o chicote da motocicleta. E ele vai lá para o sistema pós-chave, tá? Então, sabendo que aqui eu já tenho um positivo da bateria o tempo todo, eu consigo jampear esse positivo no meu positivo amarelo e vermelho para poder acionar esse relé e a gente vai ouvir o barulho do motor funcionar. Então, usando clipes de papel, aqui eu só preciso tomar cuidado para não encostar no lugar errado e queimar algum fusível. Então, a motocicleta com a chave ligada, eu consigo conectar o amarelo e vermelho ao positivo da bateria. Eu não posso usar o clips para fazer o mesmo teste entre esses dois fios, porque a corrente elétrica é muito alta e vai derreter esse clips na minha mão. Então, vou fazer novamente, ó, amarelo e vermelho com positivo da bateria. O relé funciona, então quer dizer que o que está acontecendo aqui nessa motocicleta é que o positivo para o relé de partida por algum motivo não está chegando. Aqui a gente já isolou todo o problema. A gente sabe que o relé está em bom estado de funcionamento, a bateria também e o motor de partida também. Agora, o que eu preciso fazer para descobrir realmente o defeito é pensar nesse sistema, mas olhando exclusivamente para essa linha. Se a gente seguir esse fio amarelo e vermelho, a gente consegue ver todo o caminho dele. Tá? E se a gente acompanhou aquela aula do relé de potência do Edivan, fica muito mais fácil de entender o que são esses símbolos, né? Aqui eu tenho um interruptor, outro interruptor, um fusível e mais um interruptor. Então, todos esses itens eu preciso checar com a ajuda de um multímetro. E é claro, a própria fiação da motocicleta, de ponto a ponto, eu preciso fazer a checagem com a ajuda do multímetro. Aqui nessa motocicleta a gente já sabe qual que é o defeito, né? A gente não está fazendo nenhum segredo, ela tem um sistema diferente de partida, que é proposital, mas vamos pensar se esse problema fosse no outro fio, no fio verde com vermelho. Como que a gente faria para diagnosticar? Então agora o que eu fiz? As motocicletas partida elétrica, a maior parte delas, vai usar o sensor da posição do câmbio para poder bloquear a partida elétrica, para não acontecer de você tentar ligar a moto acidentalmente acabar derrubando. Então, nesse momento, a linha que leva o fio verde e vermelho até o terra, ela está interrompida por conta do sensor de neutro, tá? Se eu tentar fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, eu não consigo fazer essa motocicleta ligar. Mas se ela estiver desengatada, o motor de partida vai funcionar. Então, imaginando que o problema é no fio verde e vermelho, eu vou simular esse defeito acionando aqui o pedal do câmbio. Nesse momento, fazer o teste aqui não vai funcionar. Eu preciso que o fio verde e vermelho esteja aterrado para que o relé de partida seja acionado. Aqui a gente já sabe como fazer o teste do fio amarelo e vermelho, ligando ele diretamente no positivo da bateria. E quando a gente precisa fazer um teste no verde e vermelho, que é quando chega já o positivo aqui no amarelo, a gente vai conectar um clips e vai fazer o aterramento no próprio polo negativo da bateria. Nesse momento, eu estou simulando, tá, que a motocicleta esteja desengatada ou com desengatada
ou com a alavanca da embreagem pressionada. Simulando aqui o aterramento, eu consigo dar a partida na motocicleta. Naturalmente a motocicleta não vai funcionar, mas eu forcei o aterramento do relé para fazer um teste. Então, agora quando eu apertar o botão de partida, o motor da motocicleta funciona. Então a gente viu como fazer de uma maneira bem rápida, bem ágil, quando você tem pouca ferramenta. Se você tiver ao seu alcance com uma caneta de polaridade, que é uma ferramenta muito barata, a gente consegue fazer esses mesmos testes, mas é claro, sem fazer nenhum tipo de jumper, sem forçar nenhuma partida. Então vem na motocicleta que eu vou te mostrar. Eu vou conectar positivo e negativo na bateria da motocicleta. E minha caneta de polaridade já vai estar funcionando. Resumidamente, como que ela funciona? Encostei em qualquer ponto negativo da motocicleta, ela vai acender essa luz verde. Encostei num positivo, vai acender vermelho. Então a gente já sabe, ó, o fio amarelo e vermelho funciona no positivo, tá? No momento ele está negativo porque o circuito não está acionado, então eu vou apertar o botão de partida para a gente ver o que vai acontecer. Somente no momento em que o botão de partida estiver acionado é que ele vai acender vermelho, tá? Já o lado verde e vermelho, que é o negativo, ele tem que estar o tempo todo negativo, a não ser que a moto esteja engatada, tá? Em qualquer marcha que não seja o neutro, ele vai apagar o negativo aqui. O relé não vai ter aterramento, consequentemente ele não funciona. Então, ó, engatei a motocicleta, apagou a luz verde. Mas se eu apertar a embreagem da moto, a motocicleta, o sistema foi feito para entender que o piloto sabe que a motocicleta está engatada e mesmo assim quer ligar a moto. Então olha que interessante, quando eu aperto a embreagem, existe um interruptor de embreagem que está aqui, que vai fazer o aterramento desse relé. Agora, se a gente olhar aqui no motor de partida, a gente também consegue fazer esse diagnóstico e matar diretamente ligando a caneta de polaridade no polo positivo do motor de partida, tá? Assim que eu acionar, vocês vão ouvir o barulho do motor, porque agora o sistema está funcionando, mas vão ver também a luz vermelha acendendo. Lembrando que a luz vermelha vai ficar acesa somente pelo tempo que eu estiver segurando o botão de partida. Agora, se você tiver mais dúvidas e quiser ver 2 vídeos, eu indico, para aprender mais sobre como funciona o relé, o vídeo relé de potência do Edivan. E para entender como funciona a bateria e como faz os testes, você tem o vídeo da Magnetron, que também está recomendado.